Cumprimento a todos os irmãos com a paz. Irmãos, hoje estamos com a nossa lição de número 12. Estamos finalizando mais este ano de 2022. E esta é a última lição que cabeu a mim a estar passando, aprendendo também com os demais irmãos que têm assistido essas lives, que Deus nos deu a condição e a oportunidade de estarmos refletindo sobre cada lição que foi passada este ano, né, irmãos? Espero que cada lição que foi ensinado, que foi explicado, tanto por mim, Diácono Júnior, Diácono Vitor, Diácono Antônio e o Pastor Sandro, que foi lições que tenham mudado vidas, tenham mudado corações, atitudes, que é o que nós precisamos nesses últimos dias, nesses últimos tempos aí que está acontecendo, está chegando o tempo de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, né? Que não demorará muito e Ele está vindo buscar a sua igreja, mas como nós sabemos, só subirão aqueles que estão preparados e aqueles que crerem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Antes de mais nada, estarmos dando início a esta lição de número 12, que tem o tema Imersos no Espírito nos últimos dias. Gostaria de estarmos fazendo um início com a oração, clamando a presença do Senhor, intercedendo, que Ele venha nos dar discernimento e entendimento da palavra. Aqueles que estão ouvindo, estão assistindo esta live, que inclinem vossas cabeças e falamos com o nosso Deus, soberano Senhor, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que clama a Tua presença, ó meu Deus, por um discernimento e entendimento da Tua palavra, ó Pai. O Senhor tem nos dado essa rica oportunidade, ó Pai, de estar passando, ó Pai, cada vez mais, Pai, essas lições, ó Pai, Deus maravilhoso Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, presente na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor venha guardar o nosso entendimento, Pai, nosso discernimento, Pai, guardar, ó Pai, nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, ó Pai. Soberano Senhor, Pai, que a Tua presença seja cheia neste momento, Pai. Deus da glória, Deus de poder, ó Senhor, ó Pai. Te agradeço no nome do Senhor Jesus, ó Pai, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor meu Deus. Amém. Então, meus irmãos, estamos finalizando o quarto trimestre, que as lições estavam todas no livro de Ezequiel. E hoje a lição vai falar sobre no livro de Ezequiel, número 47, 1 ao 12. Temos o nosso texto áureo que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Está lá em Jó 7,38. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então a palavra já de início já diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Muitas vezes tem pessoas que não creem no Evangelho, não creem na volta de Jesus, não creem que Jesus pode curar, que Deus pode libertar, que pode haver uma transformação, uma libertação na sua vida através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. Muitas mudanças que poderiam ter acontecido na vida de muitas pessoas, às vezes não acontecem por falta de fé, por falta de crerem em Deus, crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem pessoas que às vezes aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitam, mas esse aceitar é de momento. É no momento do apelo, que é feito no final do culto, ser um momento, aquele momento que é tocado pelo Espírito Santo. Essa pessoa, através do toque do Espírito Santo, ela aceita Jesus Cristo, seu único, suficiente Salvador. Mas esse aceitar não é só um aceitar de momento. Esse aceitar, você tem que aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e abandonar o mundo e crer nas Escrituras e ter como base de vida a palavra de Deus. Porque nós temos a Bíblia Sagrada como nosso manual, como nosso manual de vivência, podemos dizer assim. Mas muitas vezes as pessoas
vão para o lado mais fácil. Qual é esse lado mais fácil que podemos entender? Por elas pensarem que estão dentro de uma igreja, nós, como obreiros de Deus, entendemos que muitas vezes as pessoas, elas buscam a oração do pastor, a intercessão do pastor para a vida delas, mas elas mesmas não querem um compromisso, não querem pagar um preço para que a sua vida possa mudar através de uma oração, através de um jejum, através de uma consagração, através mesmo de estar cultuando a Deus. Essas pessoas largam muitas vezes podemos dizer, esses hábitos de estar cultuando a Deus, porque sabe que tem um pastor que sempre está intercedendo, sempre tem um obreiro, uma obreira, o grupo de oração que sempre está orando, clamando por vidas, intercedendo por almas. Então muitas vezes essa pessoa, ela fica nessa fiusa, podemos dizer assim, nessa confiança que o pastor está orando, mas como eu já tenho dito na lição passada que eu fiz, que eu passei, a minha salvação depende de mim. Por mais que temos obreiros, temos pastor que intercede, que ora, que clama, temos círculo de oração, que sempre está orando, buscando a Deus, mas a minha salvação e a sua salvação depende de você, depende da tua atitude, depende de você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não de momento, mas você levar Ele para a sua vida inteira, até mesmo no dia que Jesus voltar, você tem que tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você não possui isso no seu coração, então você não foi mudado espiritualmente. Você precisa de uma mudança espiritualmente para que você também venha ser transformado pelo Espírito Santo. Então tudo é um processo. Muitas vezes estamos numa congregação, em um ministério, mas estamos acomodados em um banco, achando que estamos cultuando a Deus. Mas temos que sair desse comodismo, que é o que está acontecendo nesses últimos tempos, dentro de muitas igrejas, que pessoas estão acomodadas, estão no comodismo. São questões que pessoas não querem ter um compromisso com Deus, não querem pagar um alto preço, como Jesus pagou na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos mais uma oportunidade de estar cultuando, de estar na presença do Senhor, né, meus irmãos? Então nós temos que fixar a nossa mente, o nosso olhar na palavra de Deus, que porventura Jesus viesse buscar a igreja hoje, será que eu subiria com ele ou eu ficaria? Porque quando Jesus voltar buscar a sua igreja, será um dia de alegria para muitos e tristeza para outros. Por que podemos dizer que alegria para uns e tristeza para outros? Porque os que estão preparados à volta de Jesus, eles sabem que subirão para o reino de Deus, onde essas aflições que nós passamos, essas preocupações que aqui o mundo nos coloca, não haverá. Essas dificuldades financeiras que tem neste mundo, lá não haverá. Então é felicidade para o povo de Deus, que clama dia e noite, para este povo que está na presença do Senhor, está buscando Ele, está esperando Ele com fé, está crendo nas Escrituras, como diz o nosso texto: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão em seu ventre. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo. Às vezes esse fluir do Espírito Santo é o que está faltando na vida das pessoas hoje em dia. Não tem esse fluir. Lá em Ezequiel 47, irmãos, vamos estar meditando a palavra. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa, para o oriente.
porque a face da casa olhava para o oriente. Face significa presença. Presença, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E as águas vinham debaixo desta banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, se face significa presença, altar é o altar de Deus. Então, a presença de Deus está no altar. Para cultuarmos a Deus, precisamos estar em uma igreja e termos um altar que se chama púlpito. E Deus se faz presente quando estamos no altar cultuando a Deus. Eu tenho sentido grandes coisas no ministério que Deus tem me colocado quando estamos no altar cultuando a Deus. Mas em seu coração, o meu coração, que é como um altar para Deus, como está o teu coração, como está o meu coração? Há uma preparação em seu coração? O seu altar está consertado na presença do Senhor? Como está o seu altar? Como você tem guardado aquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos? Você tem cuidado dos dons que Deus tem te dado? Você tem cuidado do ministério que Deus colocou em suas mãos? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, te colocou na sua responsabilidade? Como obreiro, como pastor, como levita, como evangelista, como profeta de Deus. Você tem guardado, você tem cuidado? O que você tem feito? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Deus te escolheu como obreiro para estar trabalhando na obra do Senhor. Mas você tem trabalhado com amor para Deus? Como que você tem trabalhado para o Senhor? Muitas pessoas às vezes trabalham por obrigação, porque o pastor quer que você esteja dentro da igreja, não porque você quer estar. Porque às vezes você fala, eu vou para a igreja porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Mas não, se o pastor muitas vezes cobra um obreiro, porque a ele tem uma responsabilidade maior dentro da igreja, dentro do ministério. Mas vejamos que ele está cuidando daquilo que Deus tem colocado na mão dele. O pastor, em questão de chamar a atenção muitas das vezes das ovelhas que estão no aprisco, que ele está cuidando, é porque Deus colocou uma responsabilidade na mão desse pastor. E se esse pastor tem certas atitudes em cobrar, em exigir, é porque ele está cuidando, está guardando o dom que Deus colocou nas mãos dele. Então ele está fazendo a obra de Deus com amor, conforme Deus colocou aquilo na mão dele, ele está trabalhando para o Senhor. Agora eu pergunto esta noite, o que eu tenho feito, o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como você tem trabalhado? Como você tem falado com o Senhor? Como você tem cuidado das ovelhas dele? Você tem deixado as 99 ovelhas dentro do aprisco e tem ido em busca daquela ovelha perdida? Você tem 99 ovelhas dentro do aprisco e tem se acomodado. Ah, eu tenho as 100 ovelhas dentro do aprisco. Vai em busca da 101, da 102, da 103. Nós estamos aqui neste mundo trabalhando para o Senhor. Sabemos que a vinda do Senhor, certamente, pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalhar na presença do Senhor, pelo nosso vigiar, pelo nosso andar no caminho de Deus, certamente a nossa recompensa é o reino de Deus. E essas pessoas que não estão trilhando na presença do Senhor, nós temos consciência que esse trilhar, esse andar na presença do Senhor vai fazer falta a elas quando Cristo vir buscar a igreja. Se nós temos essa consciência que isso vai faltar na vida delas, nosso dever, a nossa obrigação como obreiro de trabalhar com amor e guardar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, a nossa obrigação era ir atrás dessas pessoas. Mas muitas das vezes o inimigo, ele não quer que nós vá atrás dessas pessoas.
Por que que muitas vezes eu tenho falado? Porque o inimigo ele saiu da onde? Ele saiu do reino de Deus, ele conhece a Deus, ele viveu ao lado de Deus. Então ele sabe as maravilhas que Deus tem preparado lá em cima, ele sabe o que Deus tem de melhor para nós. Mas se nós pararmos para pensar, o inimigo já é derrotado porque Jesus Cristo derrotou. Jesus Cristo derrotou o inimigo. Mas ele todos os dias, sabendo qual é o fim dele, sabendo aonde ele vai, todos os dias ele tenta contra a minha e contra a sua vida, para que faça que você desanime, para que eu desanime, para que nós saíssemos da presença do Senhor. Mas ele sabe aonde ele vai, qual é o fim dele. Ele sabe o fim dele. E nós sabemos qual é a nossa recompensa de trabalhar para Deus, de buscar almas para o Senhor, de ganhar almas para o Senhor. Sabemos qual é a nossa recompensa de estar trabalhando como obreiro, de estarmos clamando a presença do Senhor, de estar andando todos os dias na presença do Senhor. Sabemos que a nossa recompensa é a morada no reino de Deus. Mas muitos ainda não têm entendido que trabalhar para Deus, a recompensa é morar no reino de Deus, onde não haverá aflições, essas preocupações que temos hoje não haverá. E mesmo assim as pessoas param de trabalhar para Deus, mesmo sabendo qual é a recompensa de cada obreiro, de cada pastor, em trabalhar para o Senhor, para o nosso Deus. Então nós vemos que tem pessoas que não têm dado valor nos dons que Deus tem colocado em suas mãos. Os dons do Espírito Santo têm deixado de lado, têm se envergonhado muitas das vezes, em até mesmo em falar línguas estranhas, em até mesmo em dar revelações dentro das igrejas, em até mesmo em falar para certas pessoas enfermas: você está curado em nome do Senhor Jesus. Em falar para paralítico: levanta e anda. Essas pessoas têm se acomodado. Por que que muitas vezes hoje em dia nós não vemos isso acontecer em muitas igrejas? Porque esse dom que há dentro de mim, esse dom que há dentro de você, ainda não foi despertado. Ou ainda você não tomou a atitude de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então esta noite é tempo de você despertar o dom que há em você, de você cuidar do dom que há em você, de você trabalhar com amor para o Senhor, para o nosso Deus, porque você sabe que a recompensa é o reino de Deus. E você sabe que a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e teve aflições e pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, muitas pessoas em outros lugares, em outras cidades, mas certamente eu sei que vai ver esta lição sendo passada através de uma live, através do Facebook, Instagram, YouTube, que hoje nós temos várias modalidades de transmitir uma aula, de transmitir uma escola bíblica. Mas o que falta é a atitude do nosso trabalhar, do nosso espiritual. É a atitude de nós buscarmos mais conhecimentos para talvez, irmãos, colocarmos em prática. Por que esse talvez? Porque se você não estiver na presença do Senhor, você pode buscar qual conhecimento que seja. Esse conhecimento certamente vai ser desanimado. Por que que eu digo desanimado, meus irmãos? Temos que estar em oração, temos que estar em jejum, temos consagração, temos que clamar a presença do Senhor, porque estamos nos últimos tempos, nos últimos dias da igreja aqui na terra. Então o inimigo ele vai tentar de várias formas te desanimar, tirar você da presença do Senhor, porque ele não quer que você vá para o reino de Deus. Então, por mais que nós buscamos conhecimento para expressar, muitas vezes esses conhecimentos, muitas vezes nós não conseguimos expressar conforme a vontade de Deus. Por que que nós não conseguimos expressar? Porque nós somos fracos, falhos e pecador. E o inimigo, ele vê a nossa atitude.
Ele não consegue entrar no nosso pensamento, mas ele vê a sua atitude naquele ponto fraco que ele sabe. Ele sabe que você vai desanimar. Ele sabe qual é o teu ponto fraco para você sair da presença do Senhor. E por muitas das vezes ele não pode ouvir os teus pensamentos, a oração em espírito quando você faz para o Senhor. Mas ele vê a tua face, como fica, a tua transformação. Ele vê as tuas atitudes. Então ele vai trabalhar no ponto mais fraco de cada obreira, de cada pastor, de cada ovelha, para tentar desanimar você. Mas é o que eu venho dizer esta noite: guarda e desperta o dom que há em você, porque esse dom, é este guardar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, é o trabalhar na presença do Senhor, que vai te levar para o reino de Deus. É através de você buscar a presença do Senhor, interceder por vidas, por almas aflitas, por pessoas desanimadas, por pessoas cansadas, que essas vidas virão novamente para a presença do Senhor e garantirá a sua salvação. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina, e entra no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. O nosso tema de hoje: imersos no Espírito nos últimos dias. Então, Ezequiel 47, ele quer dizer sobre a imersão do Espírito Santo. Aqui temos visto que as águas chegavam ao tornozelo. Muitas vezes, essa imersão que falamos não foi completa na vida de muitas pessoas. Chegou até o tornozelo, as pessoas desanimaram. As pessoas saíram da presença do Senhor. Tem pessoas que a imersão chegou até os joelhos. Tem pessoas que a água deu pelos lombos, desanimaram, saíram da presença do Senhor. O inimigo fez com que a mente fosse cauterizada. A mente cauterizada significa uma mente que ela está dentro de um ministério, mas não tem atitude em trabalhar para o Senhor, está no comodismo. Ou até mesmo podemos entender que uma mente cauterizada é aquela pessoa que entende que todas as coisas hoje em dia são de Deus. Não consegue assimilar o que é de Deus e o que não é de Deus mais. Então ela está dentro do ministério, mas aquilo que o mundo lhe oferece, ela está agarrando, podemos dizer, com as duas mãos. Então isso podemos entender que são mentes cauterizadas, que o inimigo tem cauterizado estas mentes. Então, entendemos que por águas que eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Às vezes a imersão do Espírito Santo, temos que se entregar de corpo, podemos dizer corpo e alma, irmãos.
Você quer ter uma imersão do Espírito Santo? Não queira ter essa imersão pelos tornozelos, pelos joelhos e pelos lombos, mas sim uma imersão que você precisa passar a nado. Você tem que se entregar para Deus para que aconteça uma imersão do Espírito Santo. E pessoas às vezes que querem ter o dom do Espírito Santo não alcançam esse dom porque as águas bateram até o tornozelo, elas recuaram, elas ficaram com medo. Ou até mesmo pessoas que as águas tocaram até os joelhos, elas se desesperaram, elas se amedrontaram. Porque tudo é um processo, meu irmão. Tudo é um processo. Você quer ter um dom do Espírito Santo? Tudo é um processo. Você quer ter a graça de Deus em sua vida? Pague um alto preço, como Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui hoje, falando do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi só os crentes que estão dentro da igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, se nós sabemos, muitos sabem, digamos que todos sabem, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. E o que esse povo tem feito? Por esse ato de amor de Deus entregar seu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só o que estão dentro das igrejas. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos tivessem a salvação. Para que todos fossem perdoados. Deus não faz panelinhas, este eu vou perdoar, este eu vou abençoar, este eu vou curar, este eu vou salvar. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a salvação. E a salvação é de graça, meu irmão. E o que você tem feito pela sua salvação? Muitos têm 2, 3 empregos para suprir a sua necessidade financeira, para alcançar algo financeiro que muitas das vezes sabemos que quando Jesus vir buscar a sua igreja, esses algos financeiros, casas, carros, apartamentos, imóveis, tudo serão destruídos. Não haverá mais nada. Quando chegar o último dia, quando a trombeta tocar. Isso que eu tenho entendido e eu tenho aprendido. Tudo que nós vemos ao nosso redor não existirá mais. Mas as pessoas preferem buscar riquezas do que buscar a sua salvação. As pessoas sabem que Jesus teve uma morte dolorosa na cruz. Mas mesmo sabendo que Cristo morreu desta maneira, não fazem nada pela sua própria salvação. Não fazem nada até mesmo pela uma mudança espiritual dentro do seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Estão no comodismo, porque o inimigo tem cauterizado essas mentes. O mundo tem mudado, mas Deus não mudou. As palavras de Deus não mudou. A Escritura Sagrada não mudou. A Bíblia não mudou. O mesmo Deus que operava nos tempos em que Noé construiu aquela arca e avisou sobre o dilúvio que haveria, que viria, e o povo não creu, o povo não acreditou, o povo estava comendo, estava bebendo. São os mesmos sinais que hoje em dia está acontecendo. Porque temos pregado que a vinda de Jesus está próxima, temos pregado sobre o amor de Deus, mas nem muitos têm dado ouvido à palavra do Senhor. Estão na bebedeira, no comodismo, estão se casando, fazendo aquilo que convém. A volta de Jesus será a mesma coisa quando Noé construiu a arca. Então o Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus, meus irmãos. Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. A Bíblia Sagrada continua a mesma. O que eu tenho dito já em outras aulas,
Pode ser que tenha novas versões da tradução da palavra de Deus, mas a palavra continua a mesma. O que tem acontecido, que tem pessoas que têm perdido sua fé, não têm crido na palavra do Senhor, não têm fé em Deus mais. Muitas vezes tem pessoas que não oram para se deitar, para se levantar, para se alimentar, não oram em agradecer ao Senhor. Tem pessoas que só buscam o Senhor quando estão passando por um processo de enfermidade, quando estão precisando de uma porta de emprego, quando o seu casamento não está bem. Daí buscam o Senhor, e quando isso acontece, que Deus abençoa, essas pessoas, elas largam de lado o caminho de Deus. E Deus não queria que isso acontecesse, meus irmãos. Salvação é para todos. Então me diz, essas águas saem para a região oriental e desce a campina, encontra o mar, sendo levadas ao mar sagrado. Sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixes, porque lá chegarão essas águas. Sararão, viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores entrarão junto dele, desde em Gede até em Aglaim. Haverá um lugar para estender as redes. Seus peixes, segundo a sua espécie, será como peixes do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros, não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, às suas margens, de uma de outra banda, subirá toda a sorte da árvore que dará fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá seus frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seus frutos servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Entendemos que a imersão do Espírito Santo, o andar com Deus, o crer em Deus, a ter a unção do Espírito, a sua vida produzirá como esta árvore, que aqui essa palavra diz, produzirá em tempos certos, seus frutos serão bons para comer, a sua vida será abençoada. O guia celestial, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, continua como sincero. Nesse passeio, esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dessa forma contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente, isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá ninguém, entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão. Os novos frutos, a linguagem dessas passagens apocalípticas, escatológica, tem paralelo com o ser celestial. Fez Ezequiel passar pelas águas. A linguagem dessa passagem apocalíptica, escatológica, tem o paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer nos seus meses, produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João ao mundo vindouro, eternidade, mas os ambos dos textos são literais, no novo céu e na nova terra. Não existia mar no milênio, é destino do mundo vindouro.
veio a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 covados ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante as águas chegam aos joelhos. E depois mais 500 metros elas estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel vivesse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João. O Espírito Santo é ilustrado com água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, o Espírito é indispensável na vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. É disso que o Espírito Santo realiza na vida dos crentes. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Imerso nas águas e no Espírito, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa como ele pode ser uma pessoa, e os crentes serem cheios dele. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo. Sarando o Mar Morto. O Vale do Jordão é uma depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto, sarando-lhe, de modo que vida era novamente possível nele. Esta é outra característica das águas que fluem do templo de Deus. Ela dá vida. O poder de Deus pode transformar-nos. Não importa quão opático ou corrupto possamos ser, seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. Podemos entendermos qual é o poder da transformação através do Espírito Santo, através da presença do Senhor, através de estarmos na presença do Senhor, estarmos nos mergulhando nas águas tranquilas do Espírito Santo. Nós somos falhos, irmãos, somos fracos, somos pecadores, mas temos um Deus forte que nos alimenta espiritualmente todos os dias. Ah, mas tem pessoas que falam que vão para o culto e não ouvem Deus falar. Mas deixa a preocupação de lado. Você vai para cultuar o Senhor, mas se preocupa com quem vai pregar a palavra. Se preocupa se algum profeta vai falar com você. Se preocupa com que horas vai terminar o culto. Se preocupa o que você vai sair e fazer após o culto. Se preocupa com o que você vai fazer no dia seguinte. Então, tem pessoas que não têm ouvido o falar de Deus, não têm visto o sobrenatural de Deus, porque não estão com seus ouvidos atentos, não estão com seus ouvidos sensíveis à presença do Senhor. Por quê?
a preocupação do mundo tem tomado a sua mente e o seu coração. Então eu falo para você esta noite, meu irmão, deixe de lado a preocupação do mundo e comece a se preocupar com a sua própria salvação. Comece a se preocupar com o cultuar a Deus, com levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Comece a se preocupar com os dons que Deus tem colocado nas suas mãos. Comece a despertar o dom que há em você. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque eu digo para você, Jesus não teve medo, Jesus não teve vergonha de nós sermos pecadores e Ele ter nos tirado desse lamaçal do pecado através da sua morte na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, esta é a última lição deste ano de 2022, deste quarto trimestre. Sei que o pastor Sandro já tem passado a lição de número 13, que encerra esse quarto trimestre. Então, eu só venho lhe falar que Jesus te ama, da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua. Mas apenas creia, apenas trilhe a presença do Senhor. Apenas creia no propósito que Deus colocou em seu coração. Não tenha medo, não deixe brechas para que o inimigo venha destruir a sua vida. Não deixe brecha para que o inimigo venha destruir o seu casamento, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, até mesmo o seu trabalho. Né, meus irmãos? Eu espero que, e tenho a certeza que Deus entrará com uma providência naquilo que você mais está precisando. Mas apenas clame ao Senhor, fale para Deus aquilo que você precisa esta noite, aquilo que você tem tanto clamado, aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca a esperança, não perca a fé, porque nós temos um Deus vivo, que Ele trabalha em favor, Ele peleja em favor aos seus. Ele está pelejando em seu favor, Ele está trabalhando em seu favor, Ele está dando ordem aos anjos para estar pelejando em seu favor. E então não desanime, não perca a esperança, não perca a fé, não deixe que o inimigo venha cauterizar a sua mente. Mas fique na presença do Senhor. E para estarmos finalizando mais esta lição, concluindo, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nosso Deus, soberano Deus, eterno Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu clamo a Tua presença e te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos, Pai, aprendendo e ensinando, Pai, com a Tua vontade, Senhor meu Deus, soberano Deus, Rei da glória, Pai. Deus maravilhoso, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor guarde, Pai, cada vida onde chegar esta oração, ó Senhor meu Deus, que o Senhor dê uma noite abençoada, guardada na sua presença, Pai. Que o Senhor dê ordem aos anjos, ó Pai, e repreenda, Pai, todo levante do inimigo, Pai, toda retaliação do inimigo, Pai. Todo espírito das trevas, Senhor, ó Pai, todo espírito de contenda, Senhor, ó meu Deus, ó Pai, Rei da glória, soberano Senhor, ó Pai, toda obra do devorador, do migrador, do cortador, ó Pai, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, Pai, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, Rei da glória, Pai, toda maldição de família, Pai, toda palavra lançada, Pai, todo desânimo, Pai, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus, Pai, que haja fortalecimento espiritual, Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus que eu clamo a Tua presença e já te agradeço, Senhor, meu Deus. Amém.